Imagine que você tem uma apresentação das suas filhas para assistir hoje à noite. Você está no trabalho, a apresentação é no final do dia e o seu chefe acaba de pedir para você ficar até mais tarde para entregar um relatório. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 formas comprovadas, eficazes, simples e assertivas de dizer não nessas situações. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, médico psiquiatra pela Universidade de São Paulo e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Por que é importante a gente dizer não? Mas veja bem, né? Aqui eu estou falando dizer não numa situação que a gente claramente não quer fazer, né? Uma coisa que a gente não se sente desconfortável, que não é vantajoso para a gente, que a gente já analisou até estrategicamente, não existe, né? Aquela vantagem a longo prazo, a gente já colocou na balança e falou, puxa, isso aqui não é uma boa ideia. E mesmo assim, a gente tem dificuldade em dizer não. Por que isso é importante, né? Quando ocorre isso ocorre na vida de todos nós. Isso ocorre porque tem um desbalanço entre o quanto que a gente valoriza as nossas necessidades de um lado e do outro lado, o quanto que a gente valoriza as necessidades da outra pessoa ou do mundo. O ideal é que a gente consiga balancear as nossas necessidades, o nosso valor com o valor dos outros, para que a gente possa ponderar e decidir, né, sobre cada situação. Quando a gente já ponderou, já viu que para a gente não é vantajoso e mesmo assim tem essa dificuldade de dizer não, é porque a gente não está valorizando as nossas necessidades. E isso pode gerar 4 coisas. Primeiro, pode gerar raiva contra aquela pessoa que pediu o favor e a gente disse sim, mesmo sem querer. A gente fica com raiva daquela pessoa, mesmo ela não tendo feito nada, né? Ela nem sabia. Nesse caso, o chefe nem tinha noção da apresentação das filhas, né? Número 2, gera muita raiva da gente mesmo. A nossa mente, ela sente que a gente não está valorizando, que a gente está sendo como se fosse um inimigo nosso. Então ela ataca a gente fica com raiva de nós mesmos por não termos nos valorizado naquele momento. Número 3, aumenta o estresse, aumenta a sobrecarga de coisas que a gente tem que fazer. A gente começa a ficar ansioso, começa a ficar muito atribulado de tarefas e começa a ter uma performance ruim, começa a cair a nossa energia e cair o prazer que a gente tem em fazer as coisas, porque nós não estamos satisfeitos com aquilo. E número 4, que é talvez o mais importante de todos, né? Isso diminui muito o que a gente chama de autoestima, que tem várias definições. Eu vou fazer um vídeo só sobre autoestima, mas basicamente uma definição que eu gosto é o quanto que a gente tem noção do nosso valor intrínseco como pessoa, né? Então essa autoavaliação nossa, ela fica diminuída. E isso pode ser um fator de risco para ansiedade e para depressão. Então falar não em situações, conseguir falar não em situações onde a gente claramente não deseja fazer ou não é vantajoso para a gente, é uma forma de prevenir quadros de ansiedade e de depressão. Então eu vou falar para vocês agora 5 formas simples, eficazes de dizer não, né? 5 maneiras de dizer não. Mas antes disso eu peço para você que não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva aqui, que ligue o sininho de notificações para saber mais informações sobre como funciona a nossa mente, como funciona o nosso cérebro, quadros de humor, de ansiedade, depressão, mas também de melhora de concentração, melhora de performance mental, melhora de convivência, de bem-estar, de felicidade e de mindfulness. Então, não esqueça aqui de se inscrever e ativar o sininho para vocês serem notificados aí quando tiver vídeo novo aqui no canal. Bom, então vamos lá. Quais são essas 5 formas de dizer não? Antes de falar, é legal ter quais são os 2 fundamentos, quais são as 2 mentalidades que a gente tem que ter em relação a isso, em relação a dizer não quando a gente não quer uma situação, né? A primeira é que o não, a melhor forma de dizer não é uma forma direta, uma forma educada e uma forma que não precisa de muita justificativa. Essa é a primeira mentalidade. Então o melhor não é aquele que é direto, que é educado e que não precisa de muita justificativa. E a segunda coisa que a gente tem que ter já começado a cultivar, né, digamos, plantar essa sementinha na nossa mente e regar ela, é que dizer não para um pedido não quer dizer não para a pessoa.
né? Isso é importante, tanto quando a gente vai dizer não para alguém, mas também quando alguém diz não para a gente. Né? A gente tende a generalizar aquilo e tomar aquilo como pessoal, mas não a um pedido é diferente de não a uma pessoa. Isso é importante que esteja começando a ser semeado aqui dentro da nossa mente. Então vamos lá, quais são as 5 formas? Forma número 1 é o não curto e direto. Muito bom para vendedores, quando pessoas oferecem para você muitos produtos, viagens, coisas que você não quer. E elas oferecem de uma forma muito, talvez agressiva, talvez direta. Então, a ideia é, não obrigado, ponto. Sem justificativa, não precisamos ter desculpas. Né? Quanto mais a gente começa a dar desculpa, a gente começa primeiro a falar coisas que às vezes não são muito verdade, a gente começa a inventar e a gente começa a dar mais argumento para a pessoa insistir. Né? Então, a ideia é que não obrigado, ponto. É um não direto e curto. Número 2 é o não com reconhecimento. O que é esse não com reconhecimento? Né? Que talvez seja a forma mais que eu gosto mais de dizer não. Né? É quando você primeiro reconhece tanto a importância do que a pessoa pediu, quanto reconhece o sentimento dela. Certo? Você reconhece e depois você recusa, sem precisar ficar justificando muito. Então, por exemplo, imagina que você está no trabalho e tem um colega ou uma colega seu ou sua que quer almoçar com você naquele dia, né? Ou um determinado dia, né? E ele pede, né? Ou ela pede, olha, vamos almoçar hoje junto, vamos lá naquele restaurante, é legal. Uma forma de você fazer esse não com reconhecimento é a seguinte, um exemplo, né? Falando, olha, puxa, eu entendo o quanto que você tá, o quanto que é importante para você almoçar comigo, eu entendo isso, só que infelizmente hoje eu não posso. Pronto, né? Não é nada muito sofisticado, é uma situação simples. Você reconhece aquele pedido, reconhece que é importante para aquela pessoa, ou seja, você está valorizando aquilo, você sabe que é importante, mas infelizmente, né? Ou seja, você também entende que aquilo não é uma coisa bacana, você não pode, né? Então você coloca a educação, você não precisa se justificar muito e você reconhece a importância daquele pedido para a pessoa, certo? Então é um não com reconhecimento, número 2. Número 3 é o não racional, que aí sim você dá um motivo que em geral tem que ser muito objetivo, né? E não precisa se alongar muito, um motivo para que você não possa atender aquele pedido. Então, vamos colocar aí, por exemplo, essa solicitação do almoço, né? Então, o colega pediu, poxa, vamos almoçar hoje? Fala, não, obrigado, eu tenho um relatório para entregar e isso vai me tomar muito tempo, né? A ideia é você falar, não posso, porque eu já almocei, ou porque eu vou almoçar com outra pessoa, ou porque eu estou muito ocupado aqui no trabalho, né? Ou trouxe uma marmita de casa. A ideia é que você dê um motivo que seja verdadeiro, porque se a gente começa a inventar coisas, a nossa mente ela não valoriza as nossas necessidades. Então a gente está ensinando para a nossa mente que a nossa necessidade é tão importante quanto a necessidade do outro. Então a gente não pode mentir para a nossa própria mente, senão vem aquele sentimento de frustração, vem aquele sentimento de autocrítica, de culpa e de raiva contra a gente mesmo, né? Então a ideia é que a gente não invente uma desculpa que não seja verdade. Se a gente não tiver motivo, a gente faz o primeiro não, que é direto e curto, né? Nesse caso é um não, obrigado, tenho tal coisa e pronto, né? Não precisamos ficar com muita história, né? Nem ficar explicando demais o que é. Não, ponto, tenho isso, para fazer que compete com o seu pedido. Pronto, né? O número 4 é o não aberto, né? Como é que é isso? Você fala não, mas você abre a possibilidade para que tenha um aceite, né? Você possa fazer aquilo no futuro. Então, nesse exemplo aí do almoço, né, que a gente está usando, não, poxa, não posso almoçar, infelizmente não posso almoçar hoje, mas eu adoraria almoçar com você na quarta-feira que vem, por exemplo, né? Essa é uma possibilidade de não. Ou você já pergunta, olha, como é que seria para você na quarta-feira, ou qual seria o melhor dia dessa semana para almoçar? Infelizmente hoje eu não posso. Então você ou faz uma pergunta, qual que é o melhor dia para a pessoa, ou você já fala não e sugere uma possibilidade no futuro. Então esse é o não aberto, você abre a possibilidade para uma coisa no futuro.
E o último tipo de não, o quinto tipo de não, é o não que eu chamo de não disco arranhado, né? Mas isso, quem é mais novo, eu acho que nem entende muito essa metáfora, né? Os discos antigamente tinha CD também, ficava arranhado e ficava repetindo, né? Então, esse é o não repetitivo, né? Isso é uma técnica para pessoas insistentes, né? Tem aquela pessoa que de fato demora um pouco para entender que a outra pessoa tem o direito de falar não, né? Aquela pessoa que talvez coloca a necessidade dela própria um pouco acima das dos outros, né? Não é legal nem colocar abaixo nem colocar acima, né? E aí nesse caso a ideia é que seja um não, né? Do primeiro tipo, um não direto, curto, sem justificativa, educado, mas repetitivo, né? Então, voltando, a gente está naqueles mandamentos lá do não, né? Ou seja, não precisa justificar muito, tá? E quanto mais direto e objetivo, melhor. Então a pessoa pergunta, puxa, vamos almoçar hoje? Você fala, não, obrigado, hoje eu não posso. Não, mas vamos lá, poxa, hoje tem uma promoção no restaurante lá do sushi, muito gostoso. Não, puxa, não, infelizmente hoje eu não posso. Não, mas eu pago, né? Vamos lá que eu pago. Não, infelizmente hoje eu não posso. Poxa, mas né, vai todo mundo, né? Só você vai ficar sozinho aí? Infelizmente hoje eu não posso. A ideia é que você não precise, né, dar tanta justificativa, porque isso vai cansando também outra pessoa, né? É claro, a gente fazer isso da forma mais educada possível, porque essa situação já está ultrapassando um pouco o limite, né? A pessoa está demorando um pouquinho para entender. Mas a ideia, mais uma vez, não precisamos dar muita justificativa. Justificativa é uma forma que a gente engana a nossa própria mente e é uma forma que a gente dá mais argumento para outra pessoa pedir mais coisas ou tentar questionar o nosso não, né? Então seriam essas as 5 formas, né? 5 formas que são estudadas, né? Tem muitas técnicas de terapia cognitivo-comportamental que usam essas formas de dizer não como um treino de assertividade, que é a melhor forma de comunicação. Eu vou falar mais em outros vídeos como a gente se comunicar assertivamente, né? Que é uma habilidade que dá para ser treinada, como qualquer outra habilidade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários qual a experiência que vocês têm falando não, né? Uma coisa que é importante esse daqui é um não assertivo, que não é nem passivo, ou seja, você não fala sim, sem você estar querendo, mas você também não é agressivo, né? Porque um não agressivo gera raiva. E raiva faz com que o clima fique ruim, faz com que as pessoas se afastem da gente, e um não agressivo, ele não gera colaboração, né? Não tem aquele espírito de colaboração, de parceria entre as pessoas, né? Então, a ideia é que seja um não assertivo, certo? Então, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm, enfim, um estilo próprio de falar não, se vocês têm dificuldade em falar não, mas sabendo que a gente falar não quer dizer o quê? Valorizar as nossas necessidades sem desvalorizar do outro. Esse é digamos, o mindset que a gente tem que ter. Essa é a mensagem desse vídeo, certo? Bom, vou ficando por aqui. Nós nos vemos no nosso próximo vídeo e não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou e se você acha que tem alguém que pode se beneficiar com os conteúdos aqui do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!